Olá, sétimo ano. Vamos dar continuidade ao nosso último vídeo. No nosso último vídeo, a gente voltando a falar sobre monarquias europeias. No último vídeo eu falei sobre Inglaterra e França. E agora nesse vídeo nós vamos falar sobre Espanha e Portugal. Espanha e Portugal teve a história, né, de como começou o Estado Nacional das duas, ela meio que se mistura, né? Porque essa área entre a Espanha e Portugal é chamada de Península Ibérica. Como nós estudamos no ano passado sobre a expansão islâmica, né? Nós estudamos que os árabes, os islâmicos, eles chegaram até a Península Ibérica. Então, durante um bom tempo da história, os árabes, eles tiveram uma forte influência, eles dominaram a Península Ibérica. E mediante isso, os reinos, porque Espanha e Portugal, eram pequenos reinos. Portugal, Espanha tinha até mais reinos do que na área de Portugal, ok? Então, a Espanha, né, esses reinos, eles sentiram a necessidade de expulsar os árabes, os islâmicos, da Península Ibérica. Reconquistar aquela área que era uma área deles, né? Havia questões de interesse, a retomada do comércio, a retomada, né, de obter poder político e econômico daquela área. Então, os reinos, eles se uniram e foram para que a gente chama de guerra, e eu acho que eu não coloquei aqui, guerra de reconquista, esse é o nome, tá? Reconquistar a Península Ibérica. Então, os reinos de Portugal e Espanha se uniram para expulsar os árabes da Península Ibérica. Eles lutaram contra a ocupação islâmica na Península Ibérica. O nome disso, lá no seu... Não precisem copiar o que está aqui no quadro, hein, galera? Lá no roteiro de aula tá tudo isso escrito, até mesmo as guerras de reconquistas, tá? Então, Leão e Castela, eles se uniram, era o nome de dois reinos, eles se uniram e tomaram chamaram para si essa guerra de reconquista e obtiveram êxito e tiraram os islâmicos da Península Ibérica. O reino de Leão e Castela, como reconhecimento que Henrique de Borgonha tinha conseguido com êxito a expulsão, né, dos árabes da Península Ibérica, o que eles fizeram? Eles deram um condado portucalense. Eles pegaram, né? Porque se vocês forem ver lá no mapa, Portugal é muito miudinho, Portugal é muito pequeno. Então eles deram esse condado portucalense para Henrique de Borgonha. Assim vai começar a história de Portugal, tá? Segura a história que a gente já vai chegar em Portugal. Vamos fechar aqui a Espanha. Então a Espanha, como ela era vários reinos, eles observaram o quê? Que para ser um reino forte, eles tinham que se unir, tá? Eles tinham que unir esses reinos. E claro que sempre tem aquele que quer ser o mais forte, para ele ser o rei daquele Estado Nacional novo que estava surgindo. E aí nós vamos ter dois reinos que vão ser primordiais para o início desse Estado Nacional da Espanha, que é o de Castela e o de Aragão. Castela e Aragão eram reinos altamente católicos. E de que forma poderia ser feita essa união para se formar esse reino da Espanha forte? Gente, lembra que eu sempre falo para vocês que muito dessas uniões de reinos, ela é feita através do casamento. E foi exatamente o que aconteceu. Isabel de Castela casa com Fernando de Aragão. Eles se unem e assim vai começar o reino, né, o Estado Nacional da Espanha. Tinham outros reinos. E como eles viram que Castela e Aragão, através de um casamento, se uniram, esses outros reinos foram se unindo ao reino de Castela e de Aragão, que era agora um só, por causa através do casamento, e assim formaram a Espanha, tá? E nós vamos ter uma forte presença da Igreja Católica,
tá? Tanto é que a gente chama esse período desses reis todos que vão de reis católicos, tá? Todos eles, a igreja católica aqui, ela é muito forte, bastante presente, tá? E esses reis católicos, eles vão governar junto com a igreja. Lembrando que a igreja, ela é sinônimo de quê? Lembra? Ela que molda a sociedade. Então, se o rei ele tá junto com a igreja, ele tem mais poder, tá? Porque a sociedade, ela vai estar... a sociedade, ela vai obedecer mais esse rei, tá? Então, nós temos uma fase que a gente chama de reis católicos na Espanha, ok? Vamos lá voltar para Portugal. Então, Portugal, como Leão e Castela, esses dois reinos se sentiram, né, felizes pela volta, né, pela reconquista da Península Ibérica, deram esse condado portucalense para Henrique de Borgonha. Então, Henrique de Borgonha pegou aquele condado e transformou num reino, ok? Nós vamos ouvir muito, se vocês estão fazendo a leitura do livro, a gente sempre está escutando esses nomes. Aragão, Castela, Borgonha, Avis, isso são famílias poderosas, são as chamadas dinastias, tá? Isso em toda a Idade Média e a Idade Moderna, ela é muito importante. As dinastias são as famílias no poder, tá? E isso causa uma certa novela na Idade Moderna, porque é uma família querendo ser mais forte que a outra, querendo estar no poder, né? Lembra que lá na Espanha, França e Inglaterra, né? Os ingleses queriam mandar um sobrinho do rei para tomar o trono da França. Então eles estão sempre querendo fazer, né? As famílias queriam estar sempre no poder. Quem são essas famílias? São as dinastias, ok? Então, Portugal, ela vai estar lá com Henrique de Bragança, de Borgonha, desculpa. Bragança é aqui do Brasil, de Borgonha. E aí o que acontece? Henrique morre, não deixa herdeiros diretos. Quem que é o herdeiro direto? É um filho, né? O que acontece? A nobreza vai indicar um homem, Dom João de Avis, para assumir. Cara importante, sabendo ele tinha conhecimentos em marinha, em comércio marítimo. Eles estavam, esse período que nós estamos falando, o mercantilismo, que é aquele modelo econômico, ele vai estar o quê? Ele tá querendo buscar riquezas. É onde a Europa vai se lançar no Oceano Atlântico em busca de novas rotas comerciais, de novos produtos, tá? Para fazer a sua economia girar, que ele tinha que obter riquezas para quem? Para o rei. Então, Dom João de Avis, ele tinha esse poder. E ele tinha apoio de quem? Da burguesia. Porque a burguesia via, através dessas grandes navegações, objetivo de obter riquezas, tá? E a Leonor de Borgonha, ela era esposa, ela não podia assumir o trono. Porque sempre vocês sabem, quem só assume o trono é o homem, né? E ela era apoiada pela nobreza. A nobreza não queria que entrasse alguém que não fosse. Isso, houve uma revolução em Portugal e Dom João de Avis assume o poder, a burguesia ganha. E junto com Dom João de Avis, a família, né, a gente chama de Revolução de Avis, eles ficam, a dinastia Avis, bastante tempo, e com isso eles vão conquistar a África, né? Em 1415 eles chegam na primeira cidade da África, Ceuta, tá? 1415, o Brasil foi descoberto em 1500. Isso tudo é um processo das grandes navegações, tá? Eles queriam achar uma nova rota comercial para chegar nas Índias. Então, conquistar esse novo continente, a África, era importante. Então, eles chegam em Ceuta em 1415, né? Os portugueses, eles, pela proximidade do mar, principalmente com o Oceano Atlântico, isso vai fazer que os portugueses se tornem pioneiros nas grandes navegações, tá? Mas guarda isso é para o nosso próximo capítulo, que é a grandes navegações. Então, é importante saber que houve a Revolução de Avis, Dom João assume, com o apoio da burguesia, ok?
Ele vai botar uma nova dinastia no poder, que é a dinastia de Avis, e com isso Portugal vai crescer. Cresce bastante, principalmente no poderio marítimo, tá? E vai conquistar a África. O primeiro exemplo é Ceuta em 1415. Galera, não deixem de comentar. Acabou de assistir esse vídeo? Vai lá nos comentários e coloque o seu nome completo para eu poder fazer a chamada. E não esqueçam, no nosso roteiro tem uns exercícios sobre esse trabalho. Façam que em seguida eu vou deixar o gabarito dos trabalhos, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.